Literatura Juvenil, encontro com Paula Pimenta, uma das autoras mais importantes da literatura juvenil no Brasil, está em nosso festival para falar dos seus livros e, em especial, da série Fazendo Meu Filme. A apresentação é da jornalista e escritora Vanessa Raton. Essa atividade tem o oferecimento do grupo Autêntica. Sejam bem-vindas. Obrigada. Olá, bom dia a todos e a todas. É um prazer, Keila, estar aqui mais uma vez com a Paula Pimenta, né? Que a galera fica agitadíssima. Essa semana é o que mais comentava aí entre os jovens era a apresentação aqui, a nossa entrevista, Paula. Obrigada, Vanessa. Então, mais uma vez aqui, hoje estou com a jovem escritora que se intitula escritora de livros cor-de-rosa. Paula Pimenta nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde ainda mora. Sempre gostou de escrever desde criança e, por esse motivo, fez vestibular para jornalismo, embora tenha depois transferido para publicidade. O curso no qual se formou na PUC de Minas, né? Estudou também música na Universidade, na Estadual de Minas Gerais, teatro na Companhia de Teatro e deu aulas de violão e técnica vocal por vários anos. Quer dizer que a Paula também é compositora, né, Paula? Sim, adoro compor. E sua carreira de escritora começou em 2001 com o lançamento do livro Poemas Confissão. Em 2008, ela lançou um livro chamado Fazendo Meu Filme 1, da editora Gutenberg. Foi esse livro que a fez ficar conhecida. Hoje ela já ganhou cinemas com Cinderela Pop e não vai parar por aí, né, Paula? Além do que, ela é lida e adorada por milhares de adolescentes. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a autora preferida dos brasileirinhos. Tudo bem, Paula? Tudo bom, e você, Vanessa? Tudo bem. Como é que você está, como autora, lidando com esse sucesso todo? É um prazer muito grande, né? Porque escrever sempre foi uma coisa que eu gostava desde criança, assim. Então, né, trabalhar com o que você mais gosta de fazer nem parece trabalho, né? Então, é uma realização mesmo, saber que tanta gente gosta das coisas que eu escrevo. Que legal. E você, desde pequena, então, já começou a escrever? Eu aprendi, eu já amava que minha mãe lesse para mim. Quando eu era criança, ainda não sabia ler. Então, assim, quando eu aprendi, foi uma, como é que fala assim, uma libertação para ela e para mim, porque eu pude ler tudo o que eu queria. E eu acho que quem lê muito acaba escrevendo bem, é uma coisa natural. Então, assim, minhas redações sempre foram muito elogiadas. Eu mal aprendi a escrever, já saí fazendo poemas para a família inteira. Então, é uma coisa que veio, assim, realmente, né, da infância mesmo. E aí, depois eu resolvi... Tem mais algum artista? Jornalismo, né, para poder aperfeiçoar. Tem mais algum artista na família? Isso veio no sangue de alguém? O meu avô lançou livros, mas ele era médico. Mas, assim, mesmo assim, ele escrevia crônicas para jornais e tal. Então, eu acho que talvez tenha vindo dele, assim. Agora, minha família toda sempre gostou muito de livros. Eu tive muita influência dentro da minha casa. Meu pai sempre lendo. Como eu disse, minha mãe lia para mim muito também. Então, assim, isso realmente veio... Eu acho muito importante isso até, sabe? Os pais incentivarem nos filhos isso desde criança. E não só incentivar, mas mostrar o exemplo. Né? Como eu disse, eu via os meus pais lendo. Então, isso a criança quer imitar. Então, isso é muito saudável. É verdade. E o quanto que é importante, né, para o nosso desenvolvimento como um todo, né? Agora, diga uma coisa, Paula, como que você é, assim, na vida pessoal, é tímida ou é extrovertida? Eu sou tímida, sabe? Eu até já aprendi a lidar com isso com os anos, né? Porque eu tenho que fazer muita palestra, participar de muitos eventos. Então, assim, eu aprendi a vencer um pouco a minha timidez nessas situações. Mas eu já fui muito mais tímida e ainda me considero tímida, sim. Eu li em algum lugar, eu escutei alguma entrevista sua que você falou que uma vez um leitor estava lendo o seu livro dentro da livraria e você perguntou se estava gostando, disse que sim, mas você não teve coragem de dizer que era você. Fiquei com vergonha. Eu li e falei, e aí, esse livro, eu falei assim, esse livro é bom? Nossa, eu estou adorando, pode comprar, é muito bom.
Eu falei, que bom. Não tive coragem mesmo de falar para uma menina. Esse jeito mineirinho também, né? O mineiro é aquele quietinho que vai indo, né? Isso mesmo, eu sou bem mineira nesse sentido. Paula, você acha que as meninas leem mais o seu livro, os meninos, ou é equilibrado? As meninas leem mais, porque elas se identificam muito com as personagens, né? Geralmente são meninas. Mas eu tenho leitores meninos também, sabe? Eles têm um pouco de preconceito, porque o livro, vou fazer meu filme, o livro 1 é a capa é rosa, é narrado por uma garota, mas muitas escolas adotam. Então, os professores às vezes me falam, olha, os meninos gostaram mais do que as meninas, porque não é um livro de menininha, sabe? Não é um livro de menina. Não é, eu li, não é. Inclusive, eu tenho garotos que narram. Eu lancei no ano passado fazer meu filme Lado B, que é todo narrado pelo Léo. No Minha Vida Fora de Série, o Rodrigo divide a narração com a Priscila. Então, assim, não é um livro só de menina, né? Mas eles têm. As meninas não têm preconceito nenhum em ler Harry Potter, Percy Jackson, mas os meninos não. Porque é a história da Fanny. Então, eles... Mas, assim, os que nem gostam muito. É importante porque você tem personagens ali que quebram um pouco essa coisa do machismo, né? Então, os garotos falam um pouco mais sobre seus sentimentos. Eu acho isso super positivo, né? Para que eles tenham exemplos também, né? Não pode ser essa coisa de que menino não pode chorar, menino não pode demonstrar que gosta, né? Sim, meus dois personagens principais, né? O Léo e o Rodrigo, todos dois são bem sensíveis. Né? O Léo gosta muito de música e demonstra isso muito através da música e tal, e não tem vergonha de falar que gosta. E o Rodrigo é super sensível, ele é um poetinha, né? Então, assim, até mostra em alguns momentos amigos meio zoando e tal, mas ele sente aquilo e ele faz. Eu também acho isso muito importante, né? Tirar isso, que homem não chora, que, né, homem tem que ser machão, tem que ser forte, isso não existe mais, né, gente? Isso daí é outros tempos. Outra época, né? Já é outro tempo. Não pertence mais. É muito legal, né? Então, eu gostei bastante. Eu li meu livro, Minha Vida é um Filme, né? Mas, assim, eu queria saber de você como que é essa inspiração. Você, na sua adolescência, na sua juventude, você viveu ali situações que te inspiraram no livro? Personagens, às vezes, a gente pega um pouquinho de um. Quando eu escrevo, eu também tenho isso, né? Pega um pouquinho de uma pessoa, um pouquinho de outra, um pouquinho da gente. Como é que você construiu esses personagens? Exatamente assim. Fazer meu filme foi meu primeiro romance. Então, eu falo, ele foi, especialmente o livro 1, foi muito inspirado em coisas que eu vivi, sim, e os personagens também. A Fanny é bem parecida comigo, essa coisa, né, da timidez, de a paixão por cinema, de gostar de ficar em casa e tal. A Gabi, eu tinha uma amiga que era super sabichona, assim, sacava tudo antes de todo mundo, dava ótimos conselhos, então eu tirei um pouquinho dela para a Gabi. A Natália também, eu tinha uma amiga que era super apaixonada, aqueles amores platônicos, bem estilo Natália mesmo, assim. Então, eu acho que foi um pouquinho, depois cada um dos personagens desenvolveram sua própria personalidade, saíram daquele comecinho ali e criaram vida própria, mas realmente eu inspirei um pouquinho, sim, eu fiz intercâmbio, né, quando eu estava com 16, 17 anos, então, assim, o intercâmbio da Fanny foi muito inspirado no meu intercâmbio, então, eu acho que é isso, eu acho que a gente não precisa buscar inspiração muito longe, não, né, eu acho que é o que a Fanny diz no livro, ela fala, nenhum filme é melhor do que a própria vida, eu também falo, nenhum livro é melhor do que a própria vida também, né? A gente, na nossa vida, a gente tem histórias tão interessantes quanto essas dos livros, dos filmes. Né? Claro. E aí você mescla um pouquinho da realidade com a fantasia, né? Vai desenvolvendo. Sim, isso mesmo. Eu comecei, como eu disse, eu comecei a inspiração assim nisso, eu fiz intercâmbio e tal, mas eu só um pouquinho do livro deixou de ser a minha história para ser a história da Fanny, tanto que os outros volumes da série não tem nada a ver com a minha, né, própria história mesmo. Então, eu acho que é isso. Pegar aquele, eu acho que isso dá uma boa história. Esse negócio que eu vivi, esse caso que eu vivi. E aí, a partir dali, desenvolver. Isso é até uma dica que eu dou para futuros escritores, né? Sempre me perguntam, eu falo isso. Imagina uma história que você viveu, um caso, uma paixão, sei lá, e aquilo ali, às vezes, dá uma super história.
né? Só inserir muita imaginação. E você pode mudar, né? Como é que seria? Não exatamente o que você viveu, mas digamos que se você tivesse escolhido outra coisa, tivesse ido por outro caminho, né? Como seria? E aí deixa a Sim, muitas vezes imaginação. acontece isso. Às vezes eu estou escrevendo uma história e eu tenho 2 caminhos para seguir. Eu falo, nossa, e agora? Eu posso fazer isso aqui que vai mudar tudo, eu posso fazer isso aqui. Eu tenho que fazer uma decisão. Então, assim, a imaginação né? A gente pode dar asas a ela e criar o que a gente quiser. Eu acho que você já falava que o sucesso ele é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Você trabalha duro? Quantas horas por dia ali sentada, escrevendo? Como que você faz teu ritmo de trabalho? Bom, hoje em dia eu tenho uma neném de 2 anos, né? Então, meu ritmo mudou um pouco. Mas, assim, o meu ritmo era, quando eu estava em processo de escrita, eu escrevi um livro em 3 meses. Era, assim, imersão mesmo, sabe? Eu acordava, revisava o que eu tinha feito de manhã. Eu gosto de revisar o que eu escrevi no dia anterior. E aí, a partir, assim, da tarde, eu já começava a escrever e enquanto a inspiração fosse. Já virei muita noite escrevendo, sabe? Quando eu estou realmente assim, empolgada com a história, eu não tenho vontade de parar. Então, eu vou, aí dormia, no dia seguinte acordava, revisava, era esse processo. Hoje em dia, com a Mabel, eu escrevo quando dá, porque né, ela ainda não vai para a escola, ainda mais agora, em época de pandemia, né? Fica muito dentro de casa. Então, ela me vê aqui e chama. Eu tenho uma pessoa que me ajuda na parte da tarde, que fica com ela para eu poder trabalhar, mas assim, ela chama e não tem jeito, tem que ir lá. Então, assim, o meu ritmo, não posso mais dormir tão tarde quanto eu dormia. À noite é um horário que me inspira demais, e não tem mais jeito. Dá o horário, meia-noite, eu falo, nossa, eu tenho que dormir, porque amanhã cedinho a Mabel acorda, vai me chamar. Então, assim, mudou completamente, sabe? Eu falo que eu ainda estou me encontrando como escritora nessa nova vida de mãe, sabe? Eu ainda não tenho ainda uma rotina, sabe, fixa. Eu acho que eu só vou realmente recuperar o meu ritmo que eu tinha antes quando realmente ela for para a escolinha, que aí eu vou ter aquele horário só para mim, que aí eu vou voltar, né, a poder realmente dedicar só aos meus livros naquele momento. Eu te entendo perfeitamente, porque eu fui mãe muito nova, terminei a faculdade já com bebê e não consegui escrever. E quando eu passei dos 40 e tantos anos, que os filhos cresceram, estava grande, é que eu consegui. E olha que até hoje, uma tem 26, o outro tem 21. Até hoje eu ainda tenho que acordar de madrugada, 4, 5 da manhã, para poder escrever até o pessoal acordar, porque não dá mais paz, né? Filho, depois que vem, é para sempre. Né? Até se mudar, não tem como, né? Mas que legal que você se encontre, porque é uma fase maravilhosa também e vai te trazer experiências importantes que depois você vai poder também lidar com isso, né? Nas suas histórias, é um outro olhar o papel de mãe, né? Sim, você foi uma adolescente. Eu ia falar que eu também, eu tô criando, eu tô, às vezes eu fico inventando histórias para ela e eu já estou vendo que isso daí vai virar histórias infantis. Então, é um outro lado que está aparecendo também por causa dela, né? Escrever livros para crianças também. Maravilha! E você vai, do jeito que você é criativa, você vai desenvolver muito, porque faz parte mesmo. E alguma coisa que foi importante para você, para o seu filho, para sua filha, você acaba transformando em livro. Eu tenho um que foi feito para o menino, outro que foi feito para a menina. Isso é bem interessante mesmo. Você vai despertar novos sentimentos. Isso vai te enriquecer muito também, Paula. Fico feliz. Agora, eu queria saber um pouquinho, assim, a sua adolescência, como foi? Foi tranquila? Você foi aquelas adolescentes terríveis ou foi realmente assim mais tímida, não dava trabalho, fazia tudo certinho, como é a Fanny? Eu sempre fui muito certinha. Eu sempre fui assim. Eu não digo que eu era aluna exemplar, não, porque nem era, sabe? Eu perdia média, eu tomava recuperação, porque eu sempre fui meio artista. Eu queria era tocar violão, eu queria era escrever poemas, sabe? Português eu sempre fui das melhores alunas da sala, sabe? Mas a matemática, a física, essas matérias exatas, sempre tive problemas. Então, mas assim, como filha, eu sempre fui uma boa filha, eu nunca, né? Meus pais também sempre confiaram muito em mim. Eu acho que a estrutura familiar conta bastante também, né? Meus pais sempre
nunca me prenderam, sempre deixaram, né, que eu fizesse, mas me passaram, né, bem os valores, o que aconteceria em tal caso, de tal coisa. Então, assim, eu não fui uma aborrecente de forma alguma, sabe? Minhas amigas também sempre eram muito parecidas comigo. Então, eu tive uma adolescência muito tranquila, tanto que eu tenho tanta saudade que eu escrevo para adolescentes até hoje. É uma forma de voltar no tempo. Foi uma das melhores épocas da minha vida, com certeza. Né? Minhas amigas e meus amigos de adolescência ainda são meus amigos, sabe? Então, assim, realmente, graças a Deus, foi tão boa, né, que eu crio séries de livros inteiros retratando essa fase. Que é uma fase muito marcante mesmo para todos os jovens, né? Como você falou, a descoberta de muita coisa, né? E o amor é uma das grandes descobertas dessa fase aí, e ele chega com uma força total. E o jovem, ele vivencia isso. Eu acho que é por isso que você escreve, e muito, são livros de 200, 300 páginas, né? Então, assim, tem história ali, tem sequência, e você vai levando. E é muito interessante que o teu jeito de escrever, ele é muito igual, muito parecido com o do jovem de hoje, né? Então, assim, você realmente não envelheceu, você se entrega para a personagem, né? Para aquela faixa etária. Você acompanha alguns adolescentes ainda para ficar mais inteirada com o que eles estão falando, pensando, algumas gírias, alguma coisa assim? Eu acho que isso também é muito de mim. Eu realmente gosto de conteúdo adolescente. Eu gosto de filmes adolescentes. Eu gosto de livros adolescentes. Eu tenho muito contato com os meus leitores nas redes sociais. E, então, assim, né, estou sempre conversando, vendo o que eles estão querendo, o que eles estão usando, estão vestindo, estão escutando. Então, isso é uma coisa assim, como eu trabalho com adolescente, hoje em dia, meu universo é esse, né? Eu sei de tudo, eu sei a moda, o seriado, né, feito para essa idade, os livros. Os meus amigos acabam também, os meus amigos escritores, né, acabam também naquele universo. Então, assim, a gente, né, acaba vivendo nesse universo. Eu acho que a Vanessa caiu. Ah, voltou. Voltei. Que legal. Eu tenho aqui umas perguntas aqui para você. Além dessa carreira, que é uma carreira de sucesso, né? É bom a gente poder comemorar e poder falar isso, porque a carreira de escritor no Brasil, principalmente, é tão difícil, né, Paula? É um mercado fechado, tem tantas dificuldades, e as pessoas falam que os jovens não leem, que o brasileiro não gosta de ler, mas não é isso que a gente vê. Acho que quando o jovem se identifica, ele vai comprar livro, ele realmente lê. A gente já viu isso com Harry Potter, Crepúsculo, né? Agora com a nossa série aí, fazendo Minha Vida é um Filme, Cinderela Pop, e teus outros livros, enfim. Então, você acredita que o jovem, se identificando, ele lê, ele não tem essa barreira? Sim, eu, inclusive, assim, antes de eu publicar o Fazendo Meu Filme, eu passei por algumas editoras e uma delas me disse que não ia publicar porque adolescentes, meu livro não ia ter público, porque o meu livro era muito grosso e adolescentes não gostam de ler. Né? Na época não tinha Crepúsculo ainda, mas tinha Harry Potter já até os 5, e eu vi que ele estava completamente enganado, né? Que adolescentes leem sim, mas é exatamente o que você disse, eles leem o que eles gostam de ler, né? Se eles se identificam, e é isso que os meus livros trazem mesmo. Eu coloco, por exemplo, nos meus livros, mensagens de celular, agora até já passou essa fase, mas quando eu comecei a escrever, né, eu fazendo meu filme, tem muito e-mail, que era como, né, todo mundo se expressava, né, assim, na internet, tem também chat de internet também, tudo isso tem no meu livro. Então, assim, muitos pais perguntam, nossa, você tirou meu filho da internet, o que você fez? Eu falei, eu trouxe internet para o livro. Né? Então, assim, realmente é isso, né? Eu acho que é só você encontrar realmente aquele estilo que o adolescente gosta de ler, e o adolescente, para gostar de ler, achar aquele livro também, né? Que tem a ver com ele. Maravilha. E apesar de você já ter esse sucesso aí na sua carreira, nova ainda, tem algum sonho que ainda não foi realizado? Eu acho assim, em termos de carreira mesmo, eu estou gostando muito disso agora, dos meus livros estarem virando filmes, sabe? Eu acho que isso é um sonho realizado também, que isso vai levar a história para mais gente ainda,
Então, isso é uma coisa que né, eu estou vivenciando muito agora. A maioria dos meus livros já está vendido para cinema. E publicar cada vez em mais países também. Eu já tenho livros publicados em Portugal, eu tenho um grande público em Portugal, inclusive. Meu segundo maior público é lá. Eu já tenho livros publicados também em toda a América Latina, e na Itália e na Espanha. Então, assim, se eu conseguir, né, em cada vez mais países publicar, também vai ser um sonho, assim, realizado. Eu queria muito publicar na Inglaterra, nos Estados Unidos também. Realmente seria uma realização. Nossa, que legal. Então, assim, a gente está internacionalizando a literatura juvenil, Paula, né? Isso é muito bom. Sim, sim. Inclusive, o próprio tá falando dos filmes, o Cinderela Pop, ele tá na Netflix, assim, no mundo inteiro. Tem gente que lá da Austrália, amiga minha que mora lá, e fala, tô vendo Cinderela Pop aqui. Meu primo mora na Inglaterra, mora em Londres, fica vendo com as filhas dele o Cinderela Pop. Já viram várias vezes, elas adoram. Então, assim, é muito legal mesmo, saber que de toda parte do mundo eu estou levando o Brasil, né, para a cultura brasileira. Uhum, com certeza. Que maravilha, Paula. Eu fico muito feliz por você. Torço aí para que você consiga atingir cada vez mais públicos, né? Isso é importante, que vai formando novos leitores também. E genial. E essa coisa do cinema, eu acho que é o caminho, né, do audiovisual. Um bom livro, ele sempre acaba virando um bom filme. Isso é muito importante. E aí eu queria saber de você, assim, você também é uma grande influência digital, né? Que tipo de mensagem você gosta de deixar para os jovens, seja através do livro ou mesmo numa conversa com eles? O que você gosta que assunto que você gosta assim de levar e de passar para eles? Eu sempre gosto de passar a questão do alto astral, sabe? Às vezes, eu vejo hoje em dia, sabe? Parece que é legal você ser deprimido, você estar para baixo e tal. Não estou dizendo que é invenção de jeito nenhum, mas eu estou falando assim, que às vezes as pessoas, vestem esse negócio sabe, da tristeza, né, de ficar sério e tal. Então, eu acho que a vida pode ser mais leve, sabe? A gente tem que ver o lado bom das coisas. É isso que eu tento passar nos meus livros. Eu já recebi vários recados de leitores que me falaram que estavam passando fases difíceis, até uma depressão mesmo, e que com os meus livros conseguiram, né, ver, por isso que eu falo até escritores de livros cor-de-rosa, né, ver a vida de um jeito mais colorido e tal. Então, eu acho isso muito importante, sabe? Eu sempre tento mostrar o lado bom, né, da vida mesmo, da adolescência. É isso, eu sou assim, sabe? Eu não tento não ficar me apegando ao lado ruim, não. Eu tento sempre pensar, tá ruim aqui, mas deixa eu virar para esse lado aqui que tá melhor, sabe? Por isso é que eu gosto de escrever esse tipo de livro. Eu acho que, né, de preto e branco, basta as coisas que a gente tem que passar na própria vida mesmo. Então, eu acho que é importante a gente se cercar de coisas boas, de livros para cima, filmes e tal. Eu pelo menos, sou assim. Maravilha, até porque a gente tem que mostrar para eles que tem esperança, né? Que eles são novos, eles não podem já ficar nessa depressão, tristeza, né? Desacreditar de tudo. Exatamente. Tem gente que tem uma desilusão e acha que nunca mais vai amar, que sabe, que não, a gente sabe que não é assim, né? A gente tem vários finais felizes, não é um só, né? Porque aquele final ali foi triste, que os outros também vão ser, né? E os jovens, como eles vivem tudo à flor da pele, estão descobrindo, às vezes, o amor, a paixão pela primeira vez, né? Para eles, às vezes, o término de um namoro é o fim do mundo. E é o que a gente... mesmo. Mas, né, na idade deles, a gente também passou por isso. Mas eles ainda vão amar muito, né? E cada vez vai ser melhor. Isso que é importante também passar. Exatamente. Né? Aquele imediatismo adolescente. Eu era assim, ainda sou um pouco assim. Você quer a coisa, mas você quer para... Você faz, por exemplo, eu escrevo uma história, eu quero que já esteja publicada, né? Eu quero, né? Você planta uma semente, você quer que a árvore já nasça amanhã. Então, eu acho que é isso que o adolescente tem muito, exatamente. É o que eu disse. Sim, acabou o namoro, é o fim do mundo, mas é o fim do mundo naquele momento ali. Vai passar esse fim do mundo aí, né? Daqui a pouquinho vai melhorar, um dia depois do outro mesmo, né?
É assim. Aí. E aí é interessante também a gente trabalhar com o jovem essa coisa do sonho, né? Porque você conseguiu realizar o seu sonho, então, e olha para onde está indo, está te levando, né, para o exterior, saiu do livro, foi para o cinema, revista em quadrinhos, não é? Então, assim, eu acho que fica essa mensagem também, né? Que quando a gente quer muito uma coisa, a gente batalhar por ela, se é aquilo que a gente gosta mesmo, porque a gente tem que tentar, porque pode sim dar certo, né? Isso mesmo, é aquilo que eu falei. Eu passei por editoras antes que não queriam publicar, que falaram. Imagina se eu tivesse acreditado nesse editor que falou que meu livro não ia agradar ninguém porque adolescentes não liam. Eu não tinha, né? Eu tinha arquivado meu livro, ido fazer outras coisas e nada disso teria acontecido na minha vida. Mas eu não, eu falei, então tá bom, que bom que você acha isso. E fui seguir em frente. Continuei buscando o meu sonho, né? E olha onde eu cheguei. Então, realmente é uma coisa que não dá para você desistir, se entregar. Alguém fala não para você, você acha que aquilo é o fim do mundo, porque não é. Vão ter outras oportunidades. Não, mas uma hora a coisa vai seguir o caminho que tem que seguir. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, e ela falou, ela tá super deprimida por causa de um término de namoro e tal. E aí ela falou, nossa, você já passou por isso e tal. Aí eu falei assim, já. Canalizei tudo em poemas e hoje em dia eu ganho dinheiro às custas desse menino que me defendeu. Está tudo lá. Sensacional, então, sensacional. Desconte, revanche nessa pessoa. Entendeu? Vai virar uma letra de música, vai virar um poema e ainda vou ganhar com isso, né? Mesmo. Maravilha, é isso aí. Quer dizer, a gente sempre pode transformar, mesmo as coisas ruins que acontecem na vida, porque faz parte, né, Paulo? Faz parte. A gente conta as histórias felizes, que tem os finais felizes, mas às vezes para chegar lá a gente tem uns sofrimentos também. E sofrer também faz parte da vida, mas também vem muita coisa boa, né? Traz amadurecimento, e isso é muito importante, né? Então, assim, é bem interessante isso que você falou, porque é um público bem sensível, né? E, ao mesmo tempo, a gente consegue levar essa esperança, né? Não deixar eles acreditar. Porque imagina agora como que eles estão sofrendo nessa questão da pandemia, né? Como é que você vê isso? Eles têm falado com você, têm se queixado? Você acha que essa pandemia ainda pode entrar na tua literatura em algum momento? Já entrou, eu lancei agora, né? Está sendo lançado um livro que chama 20 Contos sobre a Pandemia de 2020, uma iniciativa da Academia Mineira de Letras. Né? Eu fui uma das escritoras convidadas e eu escrevi um conto sobre a pandemia, chama Amor de Quarentena, e é exatamente isso. É um casal que tem que está começando a se envolver e vem a pandemia. E aí, o que acontece? Né? A quarentena, aquela coisa toda. Mas eu vou ser sincera, eu acho que os adolescentes de hoje são melhores do que se isso tivesse acontecido na época que eu fui adolescente, que não tinha internet, que não tinha nada, porque ia ser realmente uma bolha ali. Hoje em dia, não, eles já se comunicam por celular e por internet o tempo todo. As relações já são trabalhadas assim. Então, eu acho que está sendo muito mais fácil para o adolescente de hoje do que teria sido para o adolescente de décadas atrás. Verdade. Então, assim, eu acho que está difícil para todo mundo, né? Eu acho, como eu disse, por ter essa facilidade da internet e tal, claro, o contato social está difícil, mas eu não acho que eles estejam, assim, tão desesperados, né? Claro, é o que eu disse, convívio social, todo mundo está... Mas como hoje em dia o adolescente se baseia muito nas relações por internet, por celular, eu acho que eles estão se tirando de letra, e eu acho que é uma das faixas etárias que mais estão conseguindo, né, se dar bem nessa fase nossa aí. Com certeza. De feito, eles não sabem nem o que é telefone, né? Não existe essa coisa de vou ligar para alguém, né? É tudo no WhatsApp, nas redes sociais, enfim, não tem como. Uhum. Ok, agora vamos falar um pouquinho, então, né, da sua obra, dos seus livros. Fazendo Meu Filme acabou virando uma série de 4 volumes e até quadrinhos, né? Então, assim, como é que você viu isso, né? Por que surgiu o quadrinho? Bom, o Fazer Meu Filme, quando eu terminei o Fazer Meu Filme 4, na verdade agora são 5, né? Porque saiu lá do B também, agora recentemente. Mas eram 4 mesmo. Quando eu terminei o 4º livro,
os leitores ficavam muito, por favor, continua, 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 e eu não queria continuar, porque eu acho que eu dei para a Fanny o melhor final feliz que ela poderia ter, sabe? E aí, o que acontece? Um dia eu estava na minha editora e eu vi que eles têm um selo de quadrinhos muito legal, que é a Nemo, e eu vi Romeu e Julieta em quadrinhos, e eu achei lindo, achei super interessante. E aí eu brinquei, nossa, um dia a gente vai fazer a Fanny em quadrinhos. Eles, um dia não, adoramos a ideia, vamos fazer agora. Só que aí a gente teve a ideia de não fazer a história literal em quadrinhos, de eu criar episódios novos para colocar ali. Então, o que eu fiz? Eu realmente não queria continuar a história. Porém, eu peguei acontecimentos que são só citados nos livros e desenvolvi aquilo nos quadrinhos. Por exemplo, no livro 1, a Fanny conta que a primeira vez que ela foi na casa do Léo foi numa festa surpresa que ela fez para ele. Eu contei como foi essa festa surpresa, aí como que surgiu a ideia dessa festa surpresa e tudo mais. E o melhor de tudo é que eu pude mostrar como eu imagino cada um dos personagens. Eu fiz um retrato falado para o desenhista, sabe? Eu fui falando, o Léo é mais fofinho, a Fanny tem cabelo mais liso, a Priscila tem mais sardas, até chegar exatamente, fui mandando referências de atores, modelos, como eu imaginava cada um, né, daqueles personagens ali. E aí saiu os quadrinhos também, os cenários, né? Pude mostrar a casa da Fanny, a escola, tudinho, do jeito que saiu da minha cabeça. Isso foi muito legal. Eu amo os quadrinhos, não acabou, ainda vou escrever mais. Realmente, o meu tempo hoje em dia está muito curto, então, assim, né? Por isso que eu estou demorando tanto, mas como eu disse no começo, é uma fase, né? Eu estou com tantas ideias que daqui a pouco vai sair um tanto de livro assim em conjunto, né? Mas foi um prazer muito grande escrever os quadrinhos. E aí, depois, quando fazer meu filme fez 10 anos, eu tive essa ideia de fazer o lado B, a versão do Léo. Na verdade, eu comecei a escrever para ser quadrinhos, eu ia contar pela versão do Léo o primeiro beijo da Fanny e dele, e acabou que ficou tão grande que eu falei, não, isso não é quadrinhos, isso daqui vai ter que ser um livro mesmo. Aí eu voltei mais ainda no tempo e virou fazendo meu filme lado B. E todo mundo adorou, ficou me pedindo agora os outros, estamos lado B dos outros também. Né? Que legal, hein? Veja só aonde vai, né? Os caminhos aí, que o próprio personagem muitas vezes vai levando a gente, né? Sim. 2012, agora, você iniciou essa nova série que chama Minha Vida Fora de Série. Esse eu não conheço. Quem são esses personagens? Qual que é o mote do enredo? Foi em 2011 que eu lancei Minha Vida Fora de Série 1. Eu estava indo para o último fazer meu filme e eu vi que eu ia ficar com muita saudade daquele universo ali. Eu realmente, assim, eu já sabia como eu ia terminar a história da Fanny, mas eu estava bem triste de deixar aqueles personagens. Então, eu adoro séries de TV, e em séries de TV sempre acontece um spin-off, que é aquele personagem ali que destacou, acaba ganhando uma série só para ele. Então, eu fiquei pensando isso, qual das personagens ali que mereceria ganhar uma história? A escolha básica seria a Natália ou a Gabi, que são as melhores amigas da Fanny, só que elas, todo mundo que leu até o livro 4 já sabe o final feliz que cada uma delas teve. Então, eu resolvi pegar a Priscila, que ninguém sabia muita coisa sobre ela, a não ser que ela era aquela amiguinha meio fofoqueira da Fanny, e a melhor amiga, o namorado dela era o melhor amigo do Léo. Então, eu voltei no tempo, o Minha Vida Fora de Série começa, a Priscila tem 13 anos, para contar o comecinho do namoro dela com o Rodrigo, como que foi. E é isso, aí eu pude me manter naquele universo ali, né? Com agora a Fanny e o Léo como coadjuvantes agora a história é do Rodrigo e da Priscila. E foi isso, é uma história, né, bem legal, que é o crescimento dela. No primeiro ela tem 13, no segundo ela tem 16, no terceiro ela tem 19. Então, assim, é uma personagem que vai crescendo de acordo com os livros, né? E ela passa por tudo, né? Com 13 anos, ela está ali no auge da adolescência dela, depois, com 16 anos, começa as questões mais sérias de vestibular, o namoro ficando mais sério também, com 19, né? Mudanças mais sérias, início da vida adulta e tal. Então, é realmente um livro que pega todas as fases. Eu até tenho um público muito grande desse livro. Eu pego desde crianças, né, até adultos já. Então, é isso. Eu estou escrevendo Minha Vida Fora de Série 5, que eu escrevi o 4, que foi a versão do Rodrigo,
né? E agora eu estou escrevendo o quinto, que vai se passar muito pelo que a Priscila passa, já dando um spoilerzinho, né? Porque no livro 3, aí eu vou falar, acho que a maioria das pessoas já leram o Mulher Vida Fora de Série até o 3. Eles têm um rompimento no final do livro 3, então cada um segue seu caminho. Então o 4 eu foquei muito no Rodrigo, e agora o quinto eu estou focando muito na Priscila, depois desse término aí. Né? Esse livro, tá, eu estou, como eu disse, eu estou, né, levando muito mais tempo do que eu levava antigamente, primeiro por causa, né, da Mabel, e depois por causa da pandemia também, que me atrapalhou demais da conta. Eu acho que todo mundo ficou meio, né, prejudicado, né, profissionalmente com essa pandemia aí, e comigo não foi diferente. Mas está indo, né, e logo, logo ele vai estar aí. E seu microfone está mudo. Obrigada. A gente tira para não vazar o som e esquece de voltar. Mas interessante, é essa mesma turma, né, do primeiro livro, e aí você vai dando vazão para os personagens secundários para que eles possam ir tendo suas histórias também, né? Então, mas o universo é o mesmo. É o mesmo universo. Pelo menos até o terceiro livro é o mesmo universo. Depois, realmente, as duas histórias meio que bifurcam, assim, sabe? Tem um distanciamento. Mas até o terceiro livro, o universo é o mesmo. Os personagens são mais ou menos os mesmos. E conforme o leitor vai crescendo, o personagem vai crescendo junto, né? Então, você começa a trazer problemas da vida mais adulta também, né? Sim, sim. Isso que eu falei. Ela vai crescendo, né? No primeiro ela tem 13, depois 16, depois 19. Então, isso é muito legal, porque atinge várias fases da vida. Sim. E você publicou outro livro também, chamado Apaixonada por Palavras, uma coletânea de crônicas. Menina, você não para? A Mabel veio para dar um pouquinho de pausa na sua vida, né? Foi. O Apaixonada por Palavras, eu fui colunista de um site de crônicas durante muitos anos, o Crônica do Dia, e depois eu fui também colunista do jornal O Tempo e da Veja também, e hoje em dia eu sou colunista da revista Encontro. Então, essa é uma compilação dessas crônicas mesmo, que eu escrevi em várias fases da minha vida. E eu primeiro fui apaixonada por palavras, né, que são crônicas mais antigas mesmo. Eu até fiz questão de colocar a data, porque é interessante, às vezes eu leio um texto que eu escrevi, especialmente crônicas, que é uma coisa bem pessoal, e eu vejo como eu mudei meu pensamento. Então é bem legal estar datado ali, porque não necessariamente eu ainda penso daquele jeito. Então, isso é muito interessante, especialmente para mim, né, que leio e falo, nossa, eu era tão, sei lá, romântica, sonhadora, né, em alguns casos ali. E hoje em dia eu vejo como que a gente vai mudando, vai amadurecendo mesmo. O Apaixonado por História já são crônicas um pouco mais recentes. E agora, como eu disse, sou colunista da revista Encontro, estou escrevendo várias crônicas novas, e mais para frente vai sair um terceiro Apaixonada por, ainda não posso falar, mas vai ter um terceiro livro de crônicas. E o público que lê as tuas histórias, os romances, ele está lendo o livro de crônicas também? Eles te acompanham ou é um outro público? Tem as duas coisas. Eu tenho as leitoras, aquelas que são fiéis, leem tudo, né? Fazem questão de ter todos. Tem o de poemas, tem o de crônicas, tem os de contos, tem tudo. Mas eu tenho aquelas leitoras que realmente gostam dos romances e ponto, mas eu tenho as que gostam de crônicas também. Um público que eu atinjo muito são dos pais com esses de crônicas. Né? Às vezes chegam para mim na sessão de autógrafo as meninas com os romances e os pais com os de crônicas. Né? Isso é bem legal, apesar das crônicas não serem assim. Tem temas adultos, mas tem temas como o primeiro beijo, amizade, essas coisas de adolescente mesmo. Então, pega um público bem, bem amplo. Sim. E isso é legal, porque elas vêm, às vezes, me falam, nossa, lendo a crônica tal, eu entendi de onde você tirou a inspiração para aquela passagem do livro da Fanny. Então, assim, realmente, eu tirei, como eu disse no começo, muita inspiração da própria vida, e pelas crônicas dá para sentir isso, em algumas delas. Que legal. E aí, então, a gente vai falar um pouquinho agora de reconto, né, Paula? Porque você tem uma série também, aí já não é mais essa turma do Léo e da Fanny, já é uma outra história,
que você trabalha com reconto. O reconto, para quem não sabe, é a gente pegar algum conto tradicional da oralidade ou conto de fadas e recontar naquela história, trazendo para a época mais atual, ou alguma mudança que teve na sociedade, a gente, né, muda ali o papel, enfim. Outro dia, até conversando com o José Roberto Toreiro, ele fez reconto de Bela Branco e Cinderela, ou seja, os maridos das princesas, né, que não tem nem nomes, eles são, nos contos de fadas, né, é o príncipe encantado, mas você não sabe o nome dele, e aí ele fez a versão dos príncipes, né, dos homens, falando. Então, você traz agora, com o Cinderela Pop e os outros livros de reconto, você está trazendo essas histórias para o universo atual, adolescente. Conta para gente aí um pouquinho. Bom, foi um convite, né? Eu fui convidada para escrever junto com outras 3 autoras. Tinha que escolher uma das princesas para eu fazer essa releitura moderna, como se a história tivesse passado nos dias de hoje. Eu escolhi a Cinderela, e a minha Cinderela acabou sendo tão elogiada, e a minha história ficou muito grande, que a editora, e muita gente pedindo, por favor, continua a história, continua a história. Eu não queria continuar a história, porque realmente a proposta era fazer uma releitura da Cinderela, que acabou ali no Felizes para Sempre. Então, eles me falaram, mas você ficou com tanta dúvida de qual princesa escolher, que eu adoro princesas, por que você não escreve das outras? Eu falei, quero. Aí foi aí que surgiu essa ideia, o Cinderela Pop, que era um conto. Eu aumentei ele um pouco e ele virou um livro. E aí eu escrevi também a Bela Adormecida, que é o Princesa Adormecida nos dias atuais. Ela não perde Não, esse é o da Cinderela. A Cinderela não perde um sapatinho de cristal, ela perde um All-Star. A Bela Adormecida conhece o príncipe dela pelo WhatsApp. E a Ariel, que é a Princesa das Águas, ela é uma nadadora olímpica. Eu escrevi ele na época que a gente estava com Olimpíadas aqui e tal, então foi uma grande inspiração. Ela canta e nada. Então é uma sereia bem moderna mesmo. Olha só. E é muito legal. As histórias são muito legais. A gente vê ali todos os elementos da história original. Eu não me prendi apenas no universo Disney, apesar de ter muito, mas eu também li todas as histórias originais mesmo, de como elas eram. Por exemplo, na Cinderela original são 3 festas, não é só um baile. Então, eu pus isso na minha história, são 3 festas. Então, assim, é bem interessante mesmo. Eu ainda planejo escrever o próximo, provavelmente vai ser o da Jasmine, que é do Aladdin, né? Eu acho que vai ser muito legal ter uma versão dela, dos fatos que eu não conheço nenhuma. Depois eu também vou escrever a Branca de Neve, vai ter uma releitura, e a Bela e a Fera vai ser o último. Né? Pelo menos dessa primeira fase. Muita gente fala, escreve também de Frozen, de Mulan, né? Falei, bom, por enquanto, dessa primeira fase vão ser esses, né? Estão faltando, tem 3, estão faltando 3. Vamos ver depois. Maravilha, fico muito contente, porque são histórias universais, né, Paula? Elas tratam de temas, como Shakespeare, são coisas clássicas, né? A gente sempre vai estar falando do amor, dos ciúmes, né, da ambição, são coisas que a gente vai trazendo, e você, trazendo para o tempo atual, você, de certa forma, está trabalhando com aqueles sentimentos universais do ser humano, que é importante para a pessoa estar, né, tendo a sua catarse, né? Eu sempre brinco, você fez teatro, eu sou do teatro também. Quando a gente consegue ler na história, né? No livro, ou no filme, ou na música, ou mesmo na peça de teatro, a gente vê a história daquele personagem e fala, caramba, né? Isso sou eu, estou vivendo isso, esse momento é meu. Então, libera as emoções, né? E a gente consegue se ver no outro. Por isso que é tão importante a literatura e traz esse alívio emocional também. Sim, sim. Tem muita gente que me fala isso, sabe? Que aprendeu, apesar dos meus livros, assim, eu falo, eu não tenho a menor intenção de ser didático, autoajuda, o que for. É realmente entretenimento. Mas eu tenho muita gente que me fala que, nossa, eu estou passando a mesma coisa da Priscila, estou passando a mesma coisa que a Fanny passou. E acaba aprendendo com a experiência do meu personagem, vendo um caminho a partir do que meu personagem fez. Então, eu acho isso muito legal, né? Mesmo sem ter essa intenção, acabar ajudando através dos meus personagens. Que ótimo.
Então vamos lá agora falar um pouquinho de cinema, né? Como é que foi você ver o filme lá estrear, né, na sala do cinema e ser a sua história? Como é que foi a reação do público? E aí, o que tem de novidade? O Cinderela Pop, né? Foi meu primeiro livro que foi para o cinema. Foi bem legal a experiência. Eu participei muito do processo, desde do roteiro, né? Eu olhei aquele roteiro, a primeira versão não gostei, fui dando palpite, até que, né, eu consegui enxergar o livro ali naquele roteiro. Eu aprendi realmente muito, aprendi que tem muitas coisas que realmente tem que mudar. Eu, como leitora, quando um livro que eu gosto vai para o cinema, eu fico muito preocupada com a fidelidade, né? Eu acho que os melhores são esses, que são fiéis, mas eu entendi que algumas coisas têm que ser mudadas. Por exemplo, os meus livros são escritos em primeira pessoa. Então, como é que você faz isso para mostrar? Ia ter que ficar a voz em off o tempo todo mostrando o pensamento da menina? Não dá, gente. Algumas coisas tem que transformar em ação para poder ficar mais dinâmico aquilo ali, a história. Então, eu entendi isso, essas mudancinhas que tem que ter, mas foi realmente muito emocionante. Especialmente as partes que ficaram mais fiéis, ver aquilo ali assim acontecendo. Eu acompanhei as filmagens também. Foi muito emocionante. Eu ajudei na escolha do elenco. Então, realmente foi uma experiência única. Eu amei. E agora eu estou passando por isso novamente com o Fazendo Meu Filme. A gente está começando a pré-produção dele, né? Escolha de elenco e a parte do roteiro. Nesse eu sou co-roteirista. Eu ajudei a escrever o roteiro mesmo, assim. Ele está muito, muito, muito fiel. Como eu disse, algumas mudancinhas tem que ter, até pelo tamanho, né? Infelizmente não cabe num filme de 1h30, um livro de mais de 300 páginas. Então, realmente, algumas coisinhas, né? A gente tem que cortar. Eu sofro com isso, mas acaba tendo que acontecer. Os fãs não gostam também, né? Os fãs reclamam também, mas é outro suporte, né? Tem que também. Uhum. Mas, assim, eu tô amando, né? Eu tô ajudando a escolher o elenco mesmo, tá bem na fase de testes dos protagonistas. Então, assim, tô acompanhando tudo, tô super animada, eu fico ansiosa, já quero, assim, é aquilo que eu falei do imediatismo. Eu sou ainda meio adolescente nessa coisa, sabe? Eu quero que já esteja tudo certo, tudo definido, para eu ver se deu certo, se funcionou, né? Com o livro, a gente pode ter muito domínio da coisa, né? Com o livro. Você faz do jeito que você quer, você coloca o tamanho que você quiser. Então, assim, com o filme, não é assim. Então, depende de outras pessoas. Então, realmente, me causa uma ansiedade muito grande. Mas com Fazendo Meu Filme, eu estou muito animada, estou muito feliz. E é isso. Tem outros filmes também. Tem outros filmes indo por aí também, mas com Fazendo Meu Filme, realmente, por eu estar acompanhando tão de perto, né, é o que eu estou mais empolgada. Que legal. E agora vamos saber aí, tem alguma novidade, algum projeto novo? Bom, como eu disse, eu acabei de lançar esse livro acabei de lançar, não, né? Ainda está sendo lançado o livro da pandemia, esse dos contos, né? Saiu esse conto meu, é a história do Theo e da Alice. Eu amei escrever essa história. Já quero continuar, eu acho que mais para frente eu vou acabar fazendo um livro para esses dois também, inserindo essa parte da pandemia, mas continuando e sei lá, não sei, eu contando de antes. Porque é um conto, isso acontece com todos os meus contos. Eu escrevo e já tenho vontade de criar um livro inteiro. Eu gosto de escrever muito. E, bom, esse que vai sair esse ano. Eu estou me dedicando atualmente ao Minha Vida Fora de Série, né? Com isso de cinema também, eu estou tendo que me dedicar muito a isso, ao roteiro, aos testes mesmo e tudo mais. Eu estou muito envolvida com essa coisa do filme, especialmente estou fazendo meu filme. Mas livro é esse, é o Minha Vida Fora de Série, e o próximo depois dele que eu vou escrever vai ser o da Jasmine, das princesas. Eu acho que é isso. E como eu disse, eu estou com ideias de livro infantil, estou com ideia de livro de crônicas, tem muitas ideias por aí, mas concreto mesmo é isso. O próximo vai ser lançado Minha Vida Fora de Série. Sim. Então, os fãs segurem um pouco o coração, a ansiedade aí, né? Para a gente dar tempo para a Paula poder botar tudo isso em ordem, colocar tudo, operacionalizar tudo isso, que deve ter uma equipe grande também ajudando, né, Paula? Senão não dá conta, né?
A minha editora me ajuda demais, né? O pessoal do filme também, a produtora, a distribuidora, todo mundo é muito bacana. E eu tenho a minha equipe pessoal que me ajuda aí nas redes sociais. As meninas me ajudam. Inclusive, gente, eu vou falar que eu tenho outro Instagram, além do meu principal, que é o @paulapimenta, eu tenho o Paula Pimenta Histórias, que é o meu Instagram de livros, que é só sobre os meus livros. Como eu falei, minha equipe me ajuda. Elas sempre criam conteúdo, tem quiz, sorteio e novidades e tudo. Então, assim, sigam o meu, Paula Pimenta, mas sigam o Paula Pimenta Histórias também, que é Perfeito. realmente Vamos passar devagar, Paula, para eles poderem acompanhar. E eu vou pedir aqui, vou digitar no chat, pedir para as meninas colocarem, né? Primeiro, o teu site é... Não, o meu Instagram pessoal é o Paula Pimenta, @paulapimenta. E o outro é a Paula Pimenta Histórias. Logo, Histórias em seguida do Paula Pimenta. Então, Paula Pimenta e Histórias, o E normal. Não. Paula Pimenta Histórias, com H. Histórias. Paula Pimenta Histórias, com H mesmo. Ok. Aí eu vou pedir depois para poder colocar. Tem o Insta, Paula Pimenta Histórias. Tem o seu site também, tem o seu material. Tem paulapimenta.com.br, tem tudo lá. Até precisando atualizar um pouco o site, mas tem tudo lá. Todos os meus livros, tem minhas músicas também. A gente falou no começo dessa coisa das composições, né? Dá para escutar minhas músicas. Tem a capa do livro nos outros países. Então, realmente é bem interessante. Então, vamos pregar esse gancho da música. Como é que surgiu assim, a música na sua vida? E essas que você já compôs alguma música pensando nas suas histórias ou nos seus personagens? Já, Princesa Pop, do Cinderela Pop, né? Tem uma música que o príncipe da história faz para ela, que chama Princesa Pop. E eu criei essa música para o livro e depois ela entrou no filme, sabe? Foi bem legal, assim. E eu estava lá na plateia do show, como né, fã. Então foi bem legal participar desse momento. Como eu disse, foi um dos momentos mais emocionantes, assim, das filmagens. E fora isso, eu já tinha uma música que é a Baby Baby, que era uma música minha, e eu coloquei ela no Fazendo Meu Filme. Ela não foi criada para o Fazendo Meu Filme, mas combinou tanto que eu dei ela para o livro, né? E é isso. Eu acho que talvez venham outras mais para frente. Mas além dessas, eu tenho muitas outras músicas também. Então, quem sabe logo, logo, você canta também ou só compõe? Eu canto, eu não sou cantora, mas eu canto. Eu gosto de cantar, especialmente minhas próprias músicas. Eu gosto muito, eu toco violão, dei aula de violão muitos anos, né? Não me considero, como eu disse, cantora, não, mas eu gosto de cantar. Eu canto, eu sou afinada. Né? Mas assim, não sou cantora. Mas não dá também, é tanto talento numa pessoa só, né? Tem que dividir. Não dá para ser perfeita também, né? Mas legal, quem sabe não surja um CD aí, um playlist acompanhando os capítulos dos livros, Paula. Eu penso nisso, em lançar um CDzinho só com as minhas composições, assim, até para ter esse registro, né? Eu penso nisso muito. Eu já toquei muito em barzinho com meu irmão, especialmente que meu irmão é músico mesmo, assim, já cantamos junto. A gente até, né, tá com umas ideias, assim, né, de fazer isso de novo, talvez como live, sei lá, que a gente tem saudade, né? A gente fazia isso demais, tocar junto. E até os meus eventos, às vezes ele vai comigo, porque a banda dele, que é a banda No Voice, entrou no Fazendo Meu Filme também, e acabou que a música deles virou a música do Léo e da Fanny. Então, isso é bem legal, assim, né? Dele poder participar comigo disso também. Que ótimo, hein? Olha, fico super feliz, porque já sei que logo, logo, e o adolescente, principalmente, quando ele é fã, ele quer ter tudo, ele quer o livro, ele quer ter o DVD, ele vai querer ter o CD, ele vai querer ter tudo, né? Então, Sim. já vai ficar. Isso depois você leva para a vida toda, né? Esses personagens, esses filmes, as músicas, enfim. É muito importante estar fazendo parte da vida desses jovens, Paulo. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para eles, mas antes tem uma pergunta aqui, a Keila vai passar para a gente, para você responder aí para o fã. Vamos lá, então. A pergunta é da Mariana.
Paula, em algum dos próximos livros vai ter algum salto temporal? Bom, eu ainda estou escrevendo o Minha Vida Fora de Série 5. Ele se passa logo ali depois que acaba o livro 3. Ele começa ali naquela fase. Não é nem do livro 4, não, do livro 3. Como eu disse, nesse eu estou focando muito na versão da Priscila. Então, ele não tem um salto grande, não. Ele é passado naquela fase. Mas eu ainda não sei. Eu acho que não vai acabar, eu tenho quase certeza que não vai acabar no 5, que vai ter um 6º livro. Provavelmente eu vou precisar de dar um salto, sim, mas eu ainda não escrevi, então ainda não tenho certeza, eu só tenho ideias. Mas eu acho que sim, que vai ter uma passagem de tempo, sim. Ah, que legal, porque tem histórias, às vezes, muitos romances, às vezes dão um salto na vida da gente, né? Não deu certo lá na adolescência, na juventude, passam-se 10 anos, eles se reencontram, né? Acontece muito. Então, vamos lá, deixa uma mensagem final, então, Paula, para todos os seus fãs, leitores, leitoras, enfim. Eu acho aquilo que a gente falou, eu acho que a vida da gente pode ser mais colorida, então eu acho que as pessoas têm que se apegar a isso, especialmente nesse momento difícil que a gente está vivendo, né? Aproveitem para ler muito, né? Tem muitos livros aí, muitos autores para se conhecer, então eu acho que lendo, a gente nunca desperdiça o tempo, sabe? A gente está ali, é o que eu disse, aprendendo através de experiências dos personagens, viajando para lugares que os personagens vão. Então, eu acho que ler só faz bem. Estimula a imaginação, a gente viaja sem sair do lugar, aumenta o vocabulário. Então, eu acho que o principal é isso. Continuem a ler muito e mantenham a esperança. Isso é importante. Nós conversamos, então, com Paula Pimenta, uma das mais importantes escritoras juvenis do nosso Brasil. Parabéns, Paula. Foi muito gostoso esse bate-papo. Obrigada por esse momento. Vou passar a palavra para minha amiga Keila, que vai falar mais coisas sobre o Flippostos para a gente. É isso aí. Agradecemos as nossas convidadas, Paula e Vanessa. O Flippostos 2020, edição virtual, é uma realização da GSC Eventos Especiais, em parceria com a NUB, Aprendizado Sem Barreiras. Agradecemos aos nossos patrocinadores, PDMG Cultural e Editora Sextante, a parceria cultural do Sesc Minas e Senac Minas, ao apoio cultural da TEG Experiências Literárias, EPTV Sul de Minas e Móveis Trevisan. Agradecemos as editoras e expositores. Aproveite o intervalo para visitar a nossa feira virtual. Nossos expositores estão com promoções especiais para o nosso evento. Voltamos às 13 horas com Edu Carvalho e Mona Dorf. Vanessa, Paula, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Keila. Obrigada pelo carinho. Grande beijo. Obrigada, Paula. Vou te mandar depois, quando lançar meu livro, Paula, vou mandar para você conhecer. Meu livro juvenil. Muito obrigada. Quero demais. Beijo. Grande beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.